Era para ser só mais um jantar de aniversário. O tipo de noite em que eu conseguia finalmente desligar o instinto de alerta que o quartel imprime em nós como tatuagem invisível. Meu pai completava 67 anos, e pela primeira vez em meses, estávamos todos reunidos na casa dele. Irmãos, sobrinhos, meu filho de 7 anos correndo pelo quintal com uma espada de plástico, e eu, vestindo um vestido azul simples, sentada à mesa tentando me convencer de que podia ser apenas filha, e não tenente. O cheiro de carne assando misturava-se ao barulho das risadas. E por alguns minutos eu quase acreditei que a normalidade existia. Até o celular vibrar sobre a mesa. Era o número do meu marido, Gustavo, agente da Polícia Federal, lotado na divisão de inteligência em Brasília, embora passasse mais tempo em missões do que em casa. Sorri instintivamente, pronta para brincar sobre ele ter esquecido o horário do parabéns. Mas quando atendi e ouvi o som da respiração dele, algo gelou dentro de mim. "Onde você está?" ele perguntou sem preâmbulos. A voz dele vinha cortada, mas firme, com aquele tom que eu conhecia, o mesmo que ele usava quando estava prestes a entrar em ação. "No jantar de aniversário do meu pai." "Por quê?" Respondi, já erguendo os olhos para a janela como se a resposta pudesse estar do lado de fora. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, e então ele disse, seco, direto: "Pegue o Lucas e vá embora, agora mesmo." Parei de respirar. "O quê? O que está acontecendo?" "Não há tempo para explicar, apenas vá," ele insistiu. "Não discute, Mariana. Vá agora." E a linha caiu. Por um segundo fiquei paralisada. A conversa era curta demais para entender, mas longa o bastante para acender o instinto que anos de serviço ensinaram a obedecer sem questionar. O olhar de minha mãe cruzou o meu, confuso. "Filha, aconteceu alguma coisa?" Eu apenas balancei a cabeça, tentando manter a voz estável. "Nada, mãe. Gustavo teve uma emergência. Eu preciso sair com o Lucas." Fui até o quintal. Chamei meu filho. Peguei o casaco dele e as chaves do carro. Ele reclamou, claro, estava no meio da brincadeira, mas havia algo no meu tom que o calou de imediato. Do lado de fora, o ar parecia diferente, pesado, como se até as cigarras tivessem parado de cantar. Coloquei o Lucas no banco traseiro e dei partida. Enquanto saía devagar da rua do meu pai, o telefone vibrava de novo, mas era número desconhecido. Ignorei. Gustavo nunca usava linhas convencionais durante operações. Peguei a estrada em direção à BR-040, pensando em 1000 possibilidades. Gustavo podia estar infiltrado em alguma investigação de corrupção. Ele vinha estranho nas últimas semanas, calado, evitando detalhes sobre o trabalho. Falava que estava tudo sob controle, mas havia um cansaço novo nos olhos dele, algo entre medo e raiva. A cerca de 15 quilômetros da cidade, estacionei o carro num acostamento de terra batida. Lucas dormia, alheio a tudo. Foi quando percebi. Havia um brilho metálico estranho sob o banco do passageiro. Me inclinei e, com o coração acelerando, puxei o objeto para fora. Um pequeno rastreador, do tipo profissional, com ímã e LED azul piscando, igual aos que usamos em operações. Meu sangue gelou. A primeira reação foi de negação. Talvez fosse do próprio Gustavo. Talvez ele tivesse colocado ali por precaução. Mas o problema era simples. Aquele modelo era antigo, fora de uso pela corporação há anos, e só unidades externas ou grupos paralelos ainda utilizavam. Desliguei o carro e fiquei imóvel, sentindo o ar rarefeito. Peguei o rastreador, envolvi-o num lenço e joguei pela janela, longe, no matagal. Em seguida, desliguei o celular, tirei o chip e o quebrei com o salto da sandália. A noite parecia se fechar ao meu redor. O medo não era só por mim, mas pelo menino dormindo no banco de trás. O mesmo menino que Gustavo jurara proteger acima de tudo. Peguei a estrada de volta, mas não para casa. Eu não tinha destino. Só sabia que precisava sair dali. Cada farol que cruzava me fazia apertar o volante com mais força. Na cabeça, a voz dele ecoava. "Pegue nosso filho e vá embora. Agora mesmo." Lembrei de um exercício antigo de sobrevivência que fiz no quartel. Quando não souber para onde ir, mova-se até o medo mudar de forma.
Então dirigi, por quilômetros, até a gasolina quase acabar. Estacionei num posto 24 horas. Desci para respirar e lavar o rosto. Quando voltei para o carro, o rádio da loja de conveniência estava ligado, e a notícia interrompeu o silêncio. A Polícia Federal confirmou há pouco uma operação sigilosa deflagrada em Brasília. Houve troca de tiros e explosões em um armazém na região norte. Entre os desaparecidos, o agente Gustavo M. Rodrigues, as palavras bateram como impacto físico. O mundo pareceu girar devagar, como se o ar tivesse ficado líquido. Eu me segurei no balcão e fechei os olhos. O atendente perguntou se eu estava bem, mas não consegui responder. Quando olhei para fora, um carro preto estava parado na pista oposta, faróis acesos, o motor ligado, sem ninguém sair. O instinto gritou. Voltei para o carro, travei as portas, respirei fundo. Lucas ainda dormia. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Se Gustavo estava vivo, se o rastreador era dele, se aquele carro me seguia. Mas uma coisa era certa. Não era mais apenas esposa ou mãe. A partir daquele momento, eu estava em missão. Uma que eu não havia escolhido, mas que, de alguma forma, ele já sabia que eu teria que cumprir. E enquanto o horizonte engolia a última luz do posto de gasolina, uma certeza começou a tomar forma dentro de mim. Aquilo não era coincidência. Era o início de algo que ele vinha tentando me avisar há semanas, e eu não tinha ouvido. Agora, era tarde para perguntas. Tudo o que me restava era obedecer à ordem que mudaria o curso da minha vida. Vá. As luzes da estrada se alongavam em linhas brancas e tremidas diante dos meus olhos, e o som dos pneus sobre o asfalto parecia o único som vivo no mundo. O relógio do painel marcava 23h47. Eu dirigia sem direção, apenas seguindo a intuição, aquele instinto frio que aprendi a confiar nas madrugadas de plantão, quando o perigo não vem com sirene, mas com silêncio. Lucas dormia no banco de trás, o rosto sereno, a cabeça encostada na mochila de escola que ele insistira em trazer. Era estranho. Eu, que já havia participado de operações em zonas de conflito, sentia agora um medo que nenhuma arma me ensinara a lidar. O medo de não saber do que estava fugindo. As mensagens começaram a chegar pouco depois de eu cruzar o pedágio. Sem som, sem notificação. Apenas o celular reserva que eu mantinha desligado no porta-luvas piscou com um número sem identificação. Peguei o aparelho com cuidado, mantendo o carro na pista. Era um SMS, texto curto, como código de campo. Posto Delta, não volte, descarte tudo. O coração acelerou. Posto Delta era uma referência interna entre mim e Gustavo. Usávamos para indicar um ponto neutro de contato, um lugar seguro, mas apenas quando tudo o resto falhava. Era um motel velho, desativado, na saída da BR-060, onde treinávamos infiltração anos atrás, durante os cursos de inteligência. O problema é que só nós dois conhecíamos esse nome. Se ele ainda conseguia enviar mensagens, então estava vivo. Reduzi a velocidade e saí da rodovia. O céu estava completamente escuro, sem lua, e o campo aberto dava a sensação de que qualquer farol à distância podia ser uma ameaça. Pensei em ligar para o comandante Teixeira, meu superior no quartel, mas algo me deteve. Gustavo me ensinou a nunca buscar ajuda institucional quando o perigo vinha de dentro, e o fato de ter me mandado fugir significava que o inimigo podia estar justamente lá. Liguei o rádio para quebrar o silêncio, mas o chiado me incomodou. Desliguei de novo. No retrovisor, nenhum farol atrás. Mesmo assim, meu estômago se contraía em ondas. O medo é um animal silencioso. Quando ele se instala, você começa a ouvir o som do próprio sangue. Dirigi por mais 40 minutos até avistar uma placa quase coberta de mato. Delta, 1 km. Desacelerei e entrei na estradinha lateral de terra. O lugar estava mais abandonado do que eu lembrava. O letreiro do motel caído, janelas quebradas, cheiro de ferrugem e chuva antiga. Parei o carro sob uma árvore seca, apaguei os faróis e fiquei observando. Tudo quieto. Peguei minha pistola do porta-luvas, chequei o carregador e deixei no colo. O toque frio do metal me devolveu um pouco de controle. Lucas acordou. Mãe, a gente chegou? A voz dele veio sonolenta, confusa. Eu sorri, fingindo leveza. Quase, amor. Dorme mais um pouco. A mamãe só vai fazer uma ligação. Ele bocejou e deitou de novo,
inocente, como se o mundo lá fora não estivesse desmoronando. Desci do carro, mantendo a arma sob o casaco. Andei devagar até a entrada do prédio principal. Cada passo fazia o chão estalar. O vento arrastava folhas secas pelos corredores. De repente, um som metálico. Algo bateu no fundo do corredor. Uma latinha, talvez. Mirei instintivamente. Gustavo? Chamei em voz baixa. Nenhuma resposta. Apenas o som de uma goteira e o zumbido distante de um transformador. Segui adiante, as mãos firmes, os olhos ajustando a penumbra. Quando cheguei à antiga recepção, encontrei um envelope marrom sobre o balcão, limpo demais para estar ali por acaso. O coração bateu mais rápido. Peguei-o com cautela. Dentro havia uma chave de carro, um pendrive e um bilhete escrito à mão. Se você encontrou isso, siga o plano. Confie no instinto. G. Dobrei o papel com cuidado e olhei em volta. Na parede, o espelho quebrado refletia fragmentos da minha própria imagem. O rosto tenso, os olhos fundos, a pele suada. Uma parte de mim ainda queria acreditar que aquilo era algum tipo de mal-entendido, mas o treinamento me dizia o contrário. Voltei ao carro. No porta-malas, encontrei uma pequena mochila de Gustavo que ele sempre levava em viagens. Dentro, apenas o básico: documentos, munição, um celular satelital desligado e um mapa dobrado com rotas marcadas em vermelho. Uma linha saía de Brasília e terminava em Campo Belo, interior de Goiás. Ao lado, uma anotação: contato seguro, Falcão, Falcão. O apelido me atingiu como um soco. Era o codinome de um ex-colega nosso, expulso anos antes por conduta inadequada. Só que Gustavo nunca acreditou na versão oficial. Dizia que Falcão tinha descoberto algo sujo dentro da própria Polícia Federal, e por isso foi silenciado. Se o nome estava ali, significava que meu marido se reaproximou dele, e que o buraco era bem mais fundo do que eu imaginava. Olhei para o relógio. 1h23. Peguei o mapa e comecei a traçar mentalmente as rotas possíveis. O combustível estava pela metade. Decidi seguir até a fronteira de Minas, evitando as estradas principais. Liguei o motor e, antes de sair, tirei uma última olhada para trás. O motel permanecia imóvel, como um fantasma observando. Enquanto dirigia, o celular satelital vibrou. Uma única mensagem: não confie em ninguém, nem nos seus. E logo em seguida, um arquivo anexo. Abri. Era uma foto. Tremida, noturna, mas reconheci de imediato o portão da nossa casa em Brasília. E 2 homens parados do lado de fora, armados. Senti o corpo inteiro gelar. Gustavo estava certo. Estavam atrás de mim, e agora sabiam onde eu morava. Desliguei o aparelho e acelerei. As horas seguintes se misturaram num borrão de estrada, faróis e pensamentos cortados. De vez em quando, eu olhava o retrovisor e tinha certeza de ver o mesmo carro preto alguns quilômetros atrás, mantendo distância. Não podia parar. Peguei a primeira entrada de terra e segui por ela, os pneus levantando poeira, o coração disparado. Depois de um tempo que não soube medir, o carro começou a falhar. O ponteiro do combustível estava quase no vermelho. Reduzi e estacionei perto de uma cerca de madeira, no meio do nada. O céu começava a clarear num azul frio. O som de grilos cedeu lugar ao dos pássaros. Lucas acordou de novo, assustado. Mãe, a gente vai para casa? Eu respirei fundo e respondi. A gente vai ficar um tempo longe de casa, tá bem? É só um passeio diferente. Ele me olhou com olhos de quem entende mais do que deveria e assentiu, sem insistir. Saí do carro, tentando pensar com clareza. Lembrei do curso de sobrevivência que fiz na academia militar. Quando tudo der errado, volte ao básico. Água, abrigo, direção. No porta-malas, ainda havia garrafas e mantimentos de emergência. Montei um pequeno acampamento improvisado ao lado da cerca, longe da estrada, onde pudesse observar qualquer aproximação. Enquanto o sol nascia, sentei no chão com o mapa aberto sobre os joelhos. Havia um padrão nos riscos de Gustavo. Não eram apenas rotas. Eram locais de operações antigas, investigações arquivadas. E no centro de todas, uma empresa de segurança privada, Veritas Corp, e que eu lembrava de ter visto nos relatórios de corrupção interna, envolvida em contratos com a própria Polícia Federal. Foi nesse momento que percebi. Gustavo não era o alvo. Ele havia descoberto algo que envolvia muita gente poderosa. E agora,
Eu estava no meio, com a única prova que restava viva. O barulho de um motor ao longe me tirou dos pensamentos. Um jipe se aproximava devagar pela estrada de terra. Peguei a pistola, escondi Lucas atrás de uma moita e me abaixei. O veículo passou, sem diminuir. Respirei de novo, as mãos tremendo. A partir dali, a realidade se partiu em duas. A vida que eu tinha antes daquela ligação e o que restava dela agora. Eu não era mais a tenente que cumpria ordens, nem a esposa que esperava o marido voltar. Eu era a linha viva entre a verdade e o esquecimento. E quando o sol enfim rompeu o horizonte, decidi o próximo passo. Encontraria Falcão. Só ele poderia me dizer o que Gustavo descobriu. E talvez, apenas talvez, onde ele estava. Guardei o mapa, abracei meu filho e voltei ao carro. O tanque quase seco, o medo pulsando como um segundo coração, e o mundo lá fora acordando sem saber que dentro daquele carro uma mulher estava prestes a reescrever o que restava da própria história. Na estrada novamente, eu não olhei para trás. Se havia algo me seguindo, teria que me alcançar, porque a partir dali, eu não estava mais fugindo. Eu estava caçando. O amanhecer foi lento, pesado, e a estrada parecia não ter fim. O cheiro de gasolina quase no fim misturava-se com o gosto amargo de café frio que eu bebia de um copo térmico esquecido no carro. A mente operava em estado automático. Cada curva, cada sombra, cada barulho no acostamento virava suspeita. Eu já não distinguia medo de instinto. Eram a mesma coisa pulsando dentro do peito. Lucas, exausto, dormia de novo, o rosto encostado no vidro da janela. Ele não perguntava mais nada. Talvez tivesse percebido do seu jeito silencioso que não havia respostas. Apenas movimento, apenas fuga. Depois de mais de 1 hora sem cruzar um único veículo, vi a placa de um pequeno distrito à frente. Posto Miranda, 2 km. Precisava de combustível, de informações e, acima de tudo, de um instante para pensar. Peguei a entrada lateral e segui até um posto de beira de estrada. 2 bombas antigas, uma loja de conveniência apagada, um cachorro magro dormindo perto da lixeira. Estacionei, desci do carro e pedi ao frentista para completar o tanque. Ele era um senhor de chapéu gasto, o olhar curioso demais para quem estava diante de uma mulher com olheiras fundas e um menino dormindo no banco de trás. Paguei em dinheiro, sem olhar para os lados. Entrei na loja e fingi interesse nos produtos das prateleiras, mas o que eu buscava era a TV presa no alto da parede, transmitindo um jornal local. O som baixo, as legendas correndo rápido. As imagens mostravam viaturas queimadas, policiais em pânico, helicópteros sobrevoando uma área industrial. O letreiro dizia: Operação da Polícia Federal termina em explosão. Agentes desaparecidos. Meu corpo travou. Pedi à atendente para aumentar o volume. A mulher, sem entender, obedeceu. Entre os desaparecidos está o agente federal Gustavo Rodrigues, lotado na divisão de inteligência. As autoridades não divulgaram detalhes, mas fontes confirmam que a operação foi comprometida por vazamento de informações. O mundo parou. As letras brancas piscavam sobre o rosto do repórter como se o tempo tivesse se dissolvido. Gustavo. Desaparecido. Vazamento de informações. As palavras ecoaram como tiros surdos dentro da cabeça. Senti as pernas amolecerem e apoiei a mão no balcão para não cair. A atendente me olhava, tentando adivinhar se eu estava passando mal. Eu apenas balancei a cabeça e agradeci, fingindo normalidade. No canto da tela, uma imagem ampliada mostrava um armazém em chamas. O mesmo tipo de armazém que Gustavo mencionara meses atrás quando falávamos sobre tráfico de armas e superfaturamento de contratos de segurança privada. O nome Veritas Corp apareceu de relance na legenda inferior. A confirmação. Ele estava investigando aquela empresa. E agora ela era palco de uma explosão e de um sumiço. Saí da loja com o coração disparado. O vento frio da manhã me atingiu o rosto, trazendo o cheiro distante de fumaça que parecia vir de lugar nenhum. Parei perto da bomba de combustível, respirei fundo e tentei organizar o pensamento. Gustavo não era o tipo que desaparecia. Ele era o tipo que deixava rastros, calculados, discretos, mas rastros. Se havia me mandado fugir, é porque sabia que algo viria depois. No espelho retrovisor, vi o reflexo de um carro preto estacionando do outro lado da estrada. O mesmo modelo que me seguia horas antes. Os vidros eram escuros demais para ver o motorista.
Fingi não notar. Entrei no carro, dei partida e saí devagar, tentando parecer comum. Por alguns quilômetros, o carro preto manteve a distância. Eu testei pequenas variações de velocidade e ele acompanhava, constante. O coração começou a bater em outro ritmo, não de pavor, mas de cálculo. No quartel, aprendemos a diferença entre ser caçado e ser observado. E aquele carro não queria me atacar, ainda. Queria apenas garantir que eu não desaparecesse. Peguei uma estrada secundária, de chão batido, sem placas. O sol subia e queimava a névoa, deixando o ar mais claro e cruel. Eu sabia que não podia continuar assim por muito tempo. Precisava de abrigo, de alguém que ainda pudesse ser confiável. Foi quando lembrei de Helena, uma colega de farda que havia deixado o exército e agora vivia isolada numa pequena fazenda próxima à Serra Dourada. Ela era uma das poucas pessoas que conheciam Gustavo e respeitavam nossa vida dupla, a pública e a que ninguém podia registrar. Dirigi até o celular marcar sem sinal. A sensação de isolamento era ao mesmo tempo sufocante e segura. Quando a estrada terminou num portão de ferro coberto de era, desci do carro e toquei a buzina uma vez. Nada. Toquei de novo. Depois de alguns minutos, Helena apareceu, com o mesmo olhar firme de sempre, uma espingarda apoiada no ombro. Quando me reconheceu, abaixou a arma e correu até mim. Mariana, o que aconteceu? Não aqui, respondi olhando em volta. Ela entendeu. Abriu o portão e me guiou até dentro. A casa era simples, mas limpa, cheirando a café fresco. Deixei Lucas no sofá com um cobertor e contei tudo o que havia acontecido desde o telefonema. Helena ouvia em silêncio, os olhos estreitos, a expressão endurecendo a cada detalhe. Quando terminei, ela ficou em pé, andando em círculos. Você não pode voltar para a cidade. Se o nome do Gustavo apareceu na mídia, já limparam os rastros dele. E se limparam os dele, vão tentar apagar o seu também. Eu sei. Ele deixou um mapa, instruções e o nome de um contato, Falcão. Helena parou. Falcão ainda está vivo? Não sei, mas ele é o único que pode me explicar o que está acontecendo. Ela pensou por um momento e foi até um armário. De lá, tirou um rádio antigo, de comunicação curta. Use isso se precisar. Não rastreiam frequência analógica. E se alguém aparecer perguntando por mim, diga que nunca esteve aqui. Agradeci. Ela me olhou com uma mistura de pena e respeito. Você sabe no que está se metendo, não sabe? Isso não é só corrupção, Mariana. É o tipo de coisa que apaga famílias inteiras. Eu não tenho escolha, respondi. Eles já começaram a apagar a minha. Peguei a estrada de novo ao entardecer, seguindo as coordenadas do mapa. Lucas dormia novamente, exausto. Eu deixava o rádio ligado, em silêncio, apenas para ouvir o chiado e sentir que o mundo ainda existia. Quando o sol se pôs, parei em uma pousada de beira de estrada. Precisava descansar, ainda que por poucas horas. A dona, uma mulher de fala mansa e olhar desconfiado, me deu um quarto simples no fundo. Coloquei o carro atrás de um caminhão, para não ser visto da estrada. Enquanto Lucas dormia, liguei a TV do quarto. O noticiário nacional retomava o assunto. Novos desdobramentos sobre a explosão na Operação Veritas. Fontes ligadas à Polícia Federal sugerem que um agente infiltrado pode ter vazado informações comprometedoras. A Corregedoria não descarta ligação com ex-membros das Forças Armadas. A imagem que apareceu em seguida fez meu estômago virar. Uma fotografia de Gustavo, com a legenda: suspeito de traição. Senti o ar faltar. A mídia já o estava transformando em culpado. A narrativa perfeita. O agente morto que não podia se defender. E, por extensão, a esposa dele. Eu. Logo seria a cúmplice silenciosa. Peguei o controle e desliguei a TV. No espelho do quarto, vi meu reflexo. O cabelo preso às pressas. O rosto sujo de estrada. O olhar de alguém que perdeu o direito de confiar. Peguei o pendrive que estava no envelope do motel e o observei sob a luz. Nele, uma gravação pequena, quase imperceptível, rabiscada com marcador. D7. Eu ainda não sabia o que havia ali, mas sabia o suficiente para entender que aquele pequeno objeto era agora mais valioso que minha própria segurança. Deitei ao lado de Lucas e esperei o sono que não veio. Lá fora, a noite era cortada por grilos e o ronco distante de caminhões. Eu pensava em Gustavo, nas promessas que ele me fizera,
nas noites em que dizia que o dever sempre cobra. E me perguntei se em algum lugar ele ainda respirava. Por volta das 3 da manhã, um som seco me acordou, algo caindo no chão do corredor. Fiquei imóvel, ouvindo, passos leves, calculados, o tipo de movimento que denuncia treinamento. Alguém estava ali. Peguei a pistola e o rádio. Sussurrei o nome de Helena, mas só o chiado respondeu. Mais um passo. Outro. O som do trinco da porta tentando ceder. Levantei devagar. Posicionei-me ao lado da parede, e quando o trinco girou, pressionei o cano da arma contra a fenda. A porta abriu um palmo, e o vulto hesitou. Silêncio absoluto. Eu disparei um único tiro para o alto. O vulto correu. A madeira estalou, e o som do motor de um carro acelerando ecoou lá fora. Corri até a janela a tempo de ver os faróis do mesmo carro preto desaparecendo na curva. Aquela noite selou o que restava de dúvida. Eles sabiam onde eu estava. A partir dali, não havia mais fuga. Só enfrentamento. No rádio, uma interferência cortou o chiado, e uma voz masculina, quase irreconhecível, sussurrou. Delta 9, Falcão te espera. E antes que eu pudesse responder, o sinal sumiu. Guardei o rádio, acordei Lucas, e ainda com o cheiro de pólvora no ar, voltamos para a estrada. Agora, a busca tinha um novo rumo e um nome: Falcão. O amanhecer seguinte traria respostas, mas também o começo da parte mais sombria da minha vida. E eu, pela primeira vez, não sentia medo. Sentia propósito. O céu começou a clarear atrás das montanhas quando eu deixei a pousada para trás, com o cheiro de pólvora ainda preso na roupa e o som distante dos pneus sobre o asfalto preenchendo o silêncio entre mim e Lucas. Ele dormia, exausto, a cabeça apoiada na mochila, o corpo pequeno afundado no banco traseiro como se tentasse desaparecer do mundo. Eu dirigia com as mãos firmes, mas o pensamento oscilava entre raiva e lucidez. Alguém tentou entrar no nosso quarto. Alguém que sabia exatamente onde estávamos. E isso só podia significar uma coisa. Havia um vazamento próximo. Alguém de dentro. E dentro, agora podia significar qualquer lugar. Quartel, corporação, ministério. Gustavo havia mexido numa teia que se estendia muito além das fronteiras de uma operação corrompida. A voz dele ainda ecoava na memória, nítida. Pegue o Lucas e vá embora. Ele nunca dizia nada por impulso. Se mandou fugir, é porque já sabia o que viria. E o fato de o nome de Falcão ter reaparecido em tudo isso era o elo que eu não queria revisitar. Mas agora não havia escolha. Peguei a estrada para o interior, seguindo o mapa que Gustavo deixara dobrado no fundo da mochila. As linhas vermelhas indicavam rotas alternativas, pequenas cidades cortadas por rios e plantações. No centro de uma delas, um círculo feito a caneta com a palavra base. Só podia ser o esconderijo de Falcão. A cada quilômetro, o cenário ficava mais familiar. Curvas que eu já havia percorrido anos atrás, quando ainda era cadete e treinava no Centro de Operações de Goiás. Eu lembrava de Falcão naqueles dias. Alto, moreno, sempre um passo à frente. O tipo de homem que parecia saber de algo que ninguém mais sabia. Foi ele quem me ensinou a decifrar o silêncio dos outros, a perceber quando uma sala tinha microfones escondidos, quando um aliado hesitava meio segundo a mais na hora de apertar sua mão. Falcão foi afastado após uma missão na fronteira, acusado de desviar provas e vazar relatórios. Mas Gustavo nunca acreditou na acusação. Ele foi calado, dizia. E se um dia tudo der errado, é a ele que você deve procurar. Agora esse dia tinha chegado. Dirigi até a gasolina baixar novamente e entrei numa estrada secundária, ladeada por eucaliptos e cercas antigas. O GPS do carro não funcionava. Sinal propositalmente bloqueado naquela área. As coordenadas no mapa me levaram até uma antiga casa colonial abandonada, com janelas lacradas e uma placa quase apagada. Propriedade interditada. Área de treinamento militar. Desci do carro, pistola na cintura, o corpo inteiro em alerta. Lucas acordou e perguntou se poderíamos parar. Eu disse que sim, tentando disfarçar a tensão. Dei a ele um biscoito, o último do pacote, e pedi que esperasse dentro do carro com as portas trancadas. Caminhei em direção à casa. O mato crescia alto nas laterais, e o som dos insetos ecoava como aviso. Na varanda, marcas recentes de pneu. Alguém estivera ali há pouco tempo. Toquei a maçaneta.
Destrancada. Entrei. O cheiro de mofo e pólvora misturados me fez recuar um instante, até o olho se ajustar à penumbra. No centro da sala, um rádio de ondas curtas ainda ligado, emitindo ruído estático. Em cima da mesa, uma garrafa de água pela metade e um envelope com meu nome. Mariana. Abri com cuidado. Dentro, apenas uma folha e um pendrive igual ao anterior. A folha dizia: se você chegou até aqui, é porque Gustavo confiou em você. E se ele confiou, há mais do que um segredo. Há nomes, há listas. Não ligue para ninguém. Espere o pôr do sol. F. O estômago revirou. Ele estava vivo. Ou pelo menos estivera há pouco tempo. Falcão tinha o mesmo estilo de sempre. Instruções curtas, diretas, como se estivesse numa missão em andamento. Esperei. As horas passaram lentas. O sol alto filtrando-se pelas frestas das janelas. Lucas desenhava num caderno, sem entender o porquê de estarmos parados ali. E eu observava a estrada de longe, atenta a qualquer poeira de carro que pudesse anunciar a aproximação. Quando o sol começou a cair, ouvi o som abafado de um motor distante. Um jipe militar, sem placas. Fiquei atrás da cortina, respirando fundo, o dedo pronto no gatilho. O veículo parou a uns 50 metros da casa. Um homem desceu, rosto parcialmente coberto por um lenço, boné, colete tático. Mesmo de longe, reconheci o andar, seguro, ritmado. Falcão. Ele se aproximou devagar, sem arma aparente, e ergueu as mãos num gesto de neutralidade. Você não perdeu o toque, tenente, disse quando me viu apontando a pistola. A voz era a mesma de anos atrás, rouca, firme, com um tom de quem já tinha visto o pior. Você devia estar morto. Disseram o mesmo de Gustavo. Baixei a arma, mas não a confiança. Onde ele está? Falcão entrou, olhou ao redor e trancou a porta. Não posso responder isso. Ainda não. Mas posso te mostrar por que tudo isso começou. Ele colocou o pendrive no notebook que trazia numa mochila e abriu uma série de pastas criptografadas. Nelas, planilhas de contratos falsos, registros de remessas ilegais de armamento, contas offshore em nome de oficiais e empresários. No topo, um selo digital, Veritas Corp. Departamento de Segurança Federal. O Gustavo descobriu isso há 6 meses. Tentou entregar as provas à corregedoria, mas alguém interceptou. A explosão de ontem foi para apagar as pistas. Olhei as telas, atordoada. Os nomes nas listas eram de pessoas que eu conhecia, oficiais com quem jantei, ministros que apertaram minha mão. Isso é grande demais, Falcão. Por que ele não me contou? Porque sabia que te envolver seria sentença de morte. Ele achou que poderia resolver sozinho, mas quando percebeu que estavam vindo por ele, mandou você fugir. Sentei-me no chão, sentindo o peso de tudo desabar. Então ele está vivo? Falcão hesitou. Não sei. O último contato foi antes da explosão. Mas se ele planejou o que imagino, há uma chance. Ele me mostrou um mapa eletrônico. Pontos marcados em vermelho. Bases, armazéns, depósitos. No canto inferior, um círculo piscando em verde. Esse é o último sinal do GPS dele antes de o sistema ser bloqueado. Fronteira de Goiás com Minas. Um galpão desativado. Área rural. Coordenadas truncadas. Você pode me levar até lá? Posso, mas vai precisar entender. Se formos, não há volta. Eles já estão caçando você também. A mídia te pintará como cúmplice em questão de horas. E quando isso acontecer, não haverá refúgio institucional. Só a sombra. Olhei pela janela. O céu escurecia rápido. Lucas brincava com pedrinhas perto do carro, alheio à gravidade daquilo tudo. Ele é meu marido e pai do meu filho. Se há uma chance de ele estar vivo, eu vou. Falcão assentiu. Então comece queimando o que restou do passado. Celulares, documentos, tudo. A partir de agora, você não existe. Passei a noite destruindo rastros, cartões, chips, credenciais. Queimei a identidade militar e o distintivo que carreguei por 10 anos. Quando as chamas consumiram o metal, senti algo entre dor e libertação. Antes do amanhecer, Falcão me entregou um novo chip, um rádio criptografado e uma identidade falsa. Nome: Carla Menezes. Ele tinha tudo preparado, como se esperasse por mim há anos. E o pendrive? Perguntei. Guarde. É a sua única arma. Há arquivos que ligam Veritas a políticos, empresários e generais.
Gustavo queria que fosse você a decidir o que fazer com eles. Fechei a mão sobre o objeto. Então é isso que eles estão procurando. É isso que ele morreu, ou vive, para proteger. O sol nascia quando deixamos a casa. Lucas dormia no banco de trás, e eu, pela primeira vez, não sentia medo. Apenas a clareza dura de quem entende o tamanho do jogo em que foi colocada. Enquanto o jipe de Falcão avançava pelas curvas de terra, eu olhava o horizonte e pensava no quanto o passado é traiçoeiro. Ele nunca desaparece. Apenas espera o momento certo para voltar e cobrar a conta. E agora, a conta chegara. Naquela estrada de poeira e promessa, eu deixava para trás a mulher que havia sido. E nascia outra, sem farda, sem patente, sem casa, mas com algo que todos os corruptos e covardes temem. Uma verdade viva nas mãos de quem não tem mais nada a perder. Seguimos a estrada em silêncio até o amanhecer, eu e Falcão no jipe, o motor roncando baixo e a poeira vermelha subindo atrás de nós como uma cortina que apagava o caminho percorrido. Lucas dormia no banco de trás, o rosto sereno, o cabelo grudado na testa pelo calor abafado do interior de Goiás. O rádio no painel crepitava de tempos em tempos, soltando ruídos, códigos, fragmentos de mensagens que só Falcão parecia entender. Eu observava o horizonte, tentando não pensar no que deixara para trás. Minha família, meu nome, minha farda, a antiga identidade que queimara com as próprias mãos. Era como se eu tivesse atravessado um espelho, e do outro lado só houvesse incerteza, e o eco da voz de Gustavo dizendo: "Vá agora." Falcão não falava muito. Às vezes, soltava uma instrução seca: "Abaixe o vidro, observe a placa, mude o percurso." Ele ainda operava com os reflexos de quem vive na clandestinidade, e eu estava aprendendo rápido. Paramos num posto abandonado por volta das 9 da manhã. O letreiro de diesel estava torto, e a bomba tomada por ferrugem. Falcão abriu o capô, fingindo mexer no motor, enquanto eu observava o entorno. Não havia ninguém. Um gavião sobrevoava o campo aberto, e o vento fazia o mato ranger. "Vamos parar aqui por um tempo," ele disse. "Tem algo que você precisa ver." Entramos na construção ao lado. Uma espécie de oficina velha, o chão coberto de ferramentas e caixas metálicas. Falcão puxou uma delas para o canto e abriu um alçapão escondido sob uma placa de madeira. Ali, envolta em plástico e poeira, havia uma maleta preta. Ele a colocou sobre a bancada e destravou com um código. Dentro, havia documentos, 2 HDs externos, dinheiro e uma pequena caixa vermelha com o selo da Polícia Federal. "Gustavo me entregou isso antes de desaparecer", disse ele, abrindo a caixa. "Disse que se algo acontecesse, eu deveria garantir que chegasse às suas mãos." O coração acelerou. Peguei o envelope branco dentro da caixa. Nele, o mesmo tipo de escrita firme e precisa que eu reconheceria em qualquer lugar. "Para Mariana. Se estiver lendo isto, é porque não consegui voltar." As palavras se dissolveram à medida que eu lia. Gustavo explicava tudo. As investigações sobre a Veritas Corp, o envolvimento de generais e empresários, a rede de lavagem de dinheiro que usava contratos falsos para financiar operações políticas e militares paralelas. "Há algo mais", ele dizia. "Um projeto chamado ALBA. Envolve biometrias, espionagem e controle de dados de agentes e civis. Não é só corrupção, é poder absoluto. E está em andamento." Senti o chão sumir sob meus pés. ALBA. Eu já ouvira esse nome em relatórios cifrados, sempre encobertos por siglas e omissões. Um projeto de rastreamento digital que pretendia unificar todos os dados biométricos do país, oficialmente para a segurança nacional, mas que, nas mãos erradas, poderia ser usado para eliminar pessoas do sistema, apagar identidades, reconstruir biografias. Era assim que eles fariam desaparecer quem os ameaçasse. "Então era isso", murmurei. "Por isso ele mandou eu queimar tudo. Eles vão usar o ALBA para me apagar também." Falcão assentiu. "O sistema já foi ativado em fase de teste. Gustavo conseguiu extrair parte dos códigos, mas não todo. Ele me disse que você seria a única capaz de descriptografar o restante. Disse que, entre os dois, você sempre foi a cabeça fria." Peguei o HD que ele me estendia. O peso parecia maior do que o real, talvez pelo que carregava. Dentro,
os arquivos originais, provas da Operação Veritas e do Projeto Alba. Se aquele material viesse a público, o país inteiro ruiria. Mas também significava que a minha vida e a de Lucas deixariam de valer qualquer coisa. Tem mais uma coisa, disse Falcão, abrindo o fundo falso da maleta. De lá, tirou um pequeno pendrive prateado, preso por uma fita azul. Ele disse para entregar isso só se você confiasse em mim. Contém algo que ele chamou de Plano 2. Nunca quis me dizer o que era. Fiquei em silêncio. O sol entrava pelas frestas da oficina, projetando faixas douradas sobre a poeira suspensa. Lá fora, o som de um caminhão distante. Peguei o pendrive e o guardei junto ao outro, aquele marcado como D7. 2 fragmentos de um mesmo enigma. Eles vão vir atrás, disse Falcão. Provavelmente já estão rastreando o jipe. Temos de mudar de veículo e seguir por dentro das fazendas. Antes de sair, fui até o carro para verificar Lucas. Ele ainda dormia, o corpo mole, o rosto sujo de poeira. Cobri-o com uma manta e fiquei observando por alguns segundos. Era estranho. No meio do caos, aquele menino ainda respirava paz. Talvez porque não soubesse que o mundo podia ruir de um dia para o outro. Quando voltei à oficina, Falcão estava no rádio. Interceptaram o canal 3, disse ele desligando. Estão mais próximos do que pensei. Deixamos o posto imediatamente. Pegamos um desvio por dentro das plantações de soja. O jipe abrindo caminho entre trilhas quase invisíveis. O calor era sufocante e a tensão, espessa. A cada curva, eu esperava ver uma caminhonete preta surgir do nada. Mas o que veio foi o som de um helicóptero, distante, crescendo rápido. Falcão reduziu o motor. Eles estão fazendo varredura térmica, disse olhando para o céu. Se mantivermos o motor ligado, vamos aparecer. Estacionamos sob uma grande árvore e desligamos tudo. Ficamos imóveis, o som das hélices ecoando cada vez mais perto. Lucas acordou assustado, e eu o abracei, cobrindo seu rosto. O helicóptero pairou por alguns segundos sobre a região e seguiu adiante. Quando o som desapareceu, respirei de novo. Eles querem o pacote, falei. Não é por mim, nem por Gustavo. É pelo que ele tirou de lá. Falcão assentiu. Você precisa entender. Se decidir publicar isso, será caçada até o fim da vida. Mas Ina, se guardar, continuará sendo um alvo. O único caminho é usar o que tem. Usar como? Da forma que eles menos esperam. Pegamos a estrada de novo, mas em vez de seguir para Minas, Falcão desviou para o norte, por uma rota que só ele conhecia. O jipe cruzou rios rasos, vilarejos esquecidos, campos de gado. No meio do nada, uma casa simples de madeira surgiu no alto de um morro. É aqui, disse ele. Refúgio. Pouca gente sabe que existe. Entramos. O lugar era modesto, mas havia energia, água e um porão escondido sob o piso. Lá dentro, uma sala improvisada com equipamentos, monitores e computadores. Era o que restava da antiga rede de Falcão, uma base de dados offline. Conecte o HD aqui, orientou. Se conseguirmos abrir os arquivos, talvez encontremos a chave do Alba. Trabalhei por horas. As linhas de código passavam diante dos meus olhos como labirintos digitais. Cada fragmento que eu decifrava revelava algo mais obscuro. Listas de vigilância, nomes de agentes desaparecidos, dados biométricos de civis catalogados sem autorização. E entre tudo isso, uma pasta protegida chamada Orion 2. Tentei abri-la, mas exigia autenticação dupla, algo que só Gustavo possuía. Era a confirmação de que ele ainda tinha acesso. De algum lugar, vivo ou em estado de ocultação, Gustavo ainda controlava parte do sistema. Quando o relógio marcou quase meia-noite, Falcão trouxe café e sentou-se ao meu lado. Você sabe o que significa, não é? Se ele ainda consegue se conectar, pode estar tentando nos guiar. Ou nos testando, respondi. Gustavo sempre pensou 10 passos à frente. Pode ter deixado armadilhas até para mim. Falcão me olhou de modo estranho. Você ainda confia nele? Olhei para a tela. Para a letra dele gravada no relatório digital. A caligrafia firme. Os comandos precisos. Confiança não é o que resta. É o que me move. Se ele ainda estiver vivo, eu vou encontrá-lo. E se estiver morto, vou terminar o que ele começou. Guardei o HD dentro da caixa de munição e travei o sistema. Lá fora, a noite era densa, o vento soprava seco, e a sensação de ser observada voltou a me rondar.
Antes de dormir, fui até o quarto onde Lucas descansava, o corpo dele pequeno enrolado na manta, a respiração calma. Toquei seu cabelo e prometi em silêncio que ele jamais seria mais um nome em lista alguma, que nenhum sistema teria o poder de apagar o que éramos. Na sala, Falcão dormia sentado, o fuzil encostado na parede. Peguei o pendrive prateado e o observei sob a luz fraca da lâmpada. Gravado no metal, quase imperceptível, havia um código numérico, G12079, o aniversário de casamento. Gustavo deixara para mim o símbolo mais simples e mais devastador de todos, a lembrança de que tudo aquilo começara por amor e terminaria inevitavelmente em guerra. Abracei o pendrive com força e fechei os olhos. Eu já não era fugitiva nem vítima. Era a guardiã de um segredo que podia destruir o país, e a única pessoa viva que sabia onde estava o fio que, se puxado, faria todo o sistema desabar. Quando o amanhecer chegou, eu já sabia o que viria a seguir. O tempo das fugas terminara. A partir daquele momento, a guerra seria travada à minha maneira, e o primeiro passo seria descobrir quem, dentro da corporação, havia traído Gustavo. Era hora de voltar para o campo de batalha, não com armas, mas com verdade. A sensação de que alguém havia mexido nas peças do nosso mundo era como uma dor que começa por dentro do osso, silenciosa, insistente, e que cresce até tornar impossível ignorá-la. Saí do refúgio de Falcão com o HD na mochila e o pendrive trancado num bolso. O rosto pesado, a identidade nova colada na carteira por segurança. A estrada de terra devorava quilômetros enquanto eu pensava em nomes. Quem dentro do meu círculo tinha motivos para trair o Gustavo? Quem ganharia com a eliminação dele e com o silêncio que seguiria? Na minha cabeça desfilavam sorrisos, apertos de mão e almoços de repartição que, repentinamente, assumiam um outro significado. Havia, claro, a Veritas Corp e os empresários ligados a ela, as contas fora do país, as operações de fachada. Mas o incômodo maior vinha do fato, impossível de negar agora, de que alguém muito próximo havia aberto caminho para que tudo isso ocorresse. Alguém que conseguiu informações que só pessoas com acesso pleno à nossa área tinham. Isso fazia do inimigo alguém com crachá, com farda, com almoços de confraternização e histórias em família. Decidi voltar ao posto de controle onde tinha deixado documentos e arquivos para consulta em dias normais, um anexo administrativo do Centro de Operações, agora oficialmente desligado das investigações, mas com acesso físico a arquivos antigos. Precisava ver pessoalmente os registros de lotação, os logs de acesso ao servidor interno e, acima de tudo, os relatórios de despacho que mostravam quem pediu que os relatórios sobre Veritas fossem arquivados. Se tudo aquilo era uma farsa bem montada, haveria marcas, e eu aprendera a ler nada menos do que o suspiro de uma máquina quando ela mente. Cheguei de madrugada, antes do expediente, e me movi como alguém que já conhecia cada corredor. A cidade ainda dormia. Os poucos carros passavam com faróis baixos. Usei a identidade de Carla Menezes para passar a cancela. O sistema olhou para a ficha, engoliu o nome e devolveu silêncio. No edifício, o ar-condicionado ainda espirrava frio sobre placas de metal e quadros de aviso vazios. Entrei pela sala de arquivos com uma desculpa ensaiada. Precisava consultar um documento antigo para um processo de incorporação temporária. A moça da recepção, que me olhou com indiferença, nem desconfiou. No computador reservado ao uso da equipe, um equipamento com acesso remoto controlado, mas que podia ser contornado com paciência, eu sabia exatamente onde procurar. Minhas mãos tremiam só um pouco quando comecei a navegar por diretórios que eu mesma havia criado anos antes, quando ainda acreditava que, com regras, o mundo poderia ser diferente. Havia logs de entrada de pessoas, registros de alterações, anotações datadas. O ritual de abrir cada arquivo foi como passar as páginas de um livro proibido. Achei primeiro o despacho. Solicitação de classificação e arquivamento. Operação Veritas, 1208. Motivo: comprometimento de fonte. Assinado digitalmente. Era a peça que precisava, mas o carimbo militar daquele despacho tinha uma assinatura duplicada. A assinatura eletrônica do Coronel Albuquerque, homem com quem eu dividira rituais de café e que, até semanas atrás, me parecera um pilar de retidão.
A assinatura estava lá, escancarada. Só que a data estava estranha. 1208, a mesma do relatório original. E, ao mesmo tempo, havia um segundo carimbo, um log de tradução que mostrava a edição posterior por um usuário com credenciais de administrador. O IP do usuário apontava para dentro da própria repartição. Continuei cavando. Em outra pasta, encontrei uma lista. Uma folha simples, não criptografada. Lista de contatos comprometidos. Prioridade baixa, média, alta. Meu nome estava na coluna Prioridade Média, com uma anotação à mão. Reavaliar após queda de Gustavo. As letras tinham o traço curto e preciso de alguém que escrevia cartas oficiais, e no canto havia uma abreviação que eu reconheci de imediato como proveniente do setor de logística, setor esse coordenado, nos últimos meses, por um novo coronel em promoção rápida. A adrenalina começou a circular quente nas têmporas. Respirei fundo. Peguei o caderno que sempre guardava no bolso, o mesmo onde, em operações, anotava códigos e rotas, e marquei cada pequena inconsistência. O que parecia à primeira vista uma operação legítima. Por baixo, tinha mãos que cuidavam da narrativa, edições em relatórios oficiais, nomes suprimidos, sinais de que alguém removia rastros. Acordei para a realidade dura. Não era só que o inimigo tivesse poder privado. O inimigo vestia o mesmo uniforme que eu. Saí do prédio sem alarde, levando uma cópia digital dos arquivos em um dispositivo dissimulado dentro do cano de uma caneta antiga. O dia clareou, e com ele veio a obrigação de compor um rosto que, para quem me visse, era o de uma mulher cansada por excesso de estrada, não de uma conspiradora. Conduzi Lucas ao colégio com voz firme, sorri para as mães que passavam e guardei o telefone com a calma de quem finge que não tem pressa para morrer. Na fila do café, liguei para Helena. Não podia contar tudo, não ainda, mas precisava ouvir sua voz, saber se havia movimento estranho entre os contatos comuns. Helena, tem alguém mexendo nos processos administrativos, alguém com acesso a logs de assinatura digital. Pausa. Você ainda confia no Coronel Albuquerque? A resposta dela veio quase seca. Ele não é homem de equívocos. O que você viu? Contei só o essencial. Depois, um silêncio mais profundo do que qualquer telefone. Ela então disse: não vá ao quartel. Não procure o Teixeira. Eles já colocaram gente nos portões. As palavras caíram como tijolos. Teixeira, meu comandante direto, sempre fora o rosto do comando que eu respeitava. Escapou da boca de Helena a informação que eu não queria ouvir. Arquivos extraoficiais, cadernos e anotações que circulavam em gavetas de confiança. Apontavam para um núcleo que crescia como fungo nas paredes internas. Nomes antigos, condecorações trocadas por favores, homens que viviam de contratos paralelos. Ninguém novo, afinal. As promoções rápidas, os contratos, as promessas de modernização eram, em parte, o verniz que disfarçava a podridão. Não demorei. Voltei ao refúgio de Falcão, porque ali eu ainda tinha privacidade e, talvez, uma chance de articular uma resposta que não fosse mera fúria. Ele ouviu tudo em silêncio, os dedos entrelaçados. Você encontrou o dossiê? Perguntou apenas. Entreguei o pendrive e a caneta cano, e vi a expressão dele endurecer. Eles já começaram a marcá-lo como ameaça interna. É assim que limpa qualquer um. Cria a narrativa e, em seguida, a aplica. Gustavo sabia disso. Falcão acendeu um mapa antigo e apontou para nossos nomes vinculados em pontos estratégicos. Quem poderia ser sacrificado para manter a instituição intacta? Eles preferem manter a máquina do que os homens, disse ele. E usam as máquinas para isso. O tom dele era de quem já tivera amigos a cair por trás de formalidades. Não havia mais tempo para hesitação. Precisávamos de aliados, não públicos, não institucionais, mas reais. Falcão mencionou um nome que me fez perder o fôlego. Capitão Lúcio, do setor de auditoria. Um homem que sempre retrucou com números quem tentava maquiar despesas. Ele era o tipo de servidor que guardava cópias de recibos e imprimia relatórios em papel quando desconfiava. E, por isso, perigoso para os que faziam o jogo sujo. Se havia alguém disposto a correr o risco de abrir gavetas, seria ele. Organizamos um encontro. Zona neutra, horários trocados, sinais. Cheguei com o rosto lavado de poeira e a voz mansa. Lúcio não era alto, mas carregava no olhar a precisão de um contador e a impaciência de quem não aceita mentiras. Abri o assunto com cautela, atraindo-o para onde podia.
Em troca, mostrei apenas uma pequena amostra. Um arquivo que provava manipulação de despacho. Ele analisa com calma, os dedos batendo na mesa. Eles falsificaram a cadeia de custódia, disse sem surpresa. Isso é montagem para criar narrativa. Ele confirmou o pior. Os carimbos e logs podiam ser revertidos, reconstituídos, mas o processo exigiria provas físicas, testemunhas dispostas a falar e documentos que não pudessem ser apagados por um sistema central. E essas provas existem? Perguntei. Lúcio hesitou. Existe algo no arquivo pessoal do coronel Albuquerque. Um envelope antigo que ele recebeu quando era jovem, contendo recibos de pagamentos e um cartão da Veritas. É arriscado, mas se isso for real... A ficha caiu inteira. O coronel, que eu admirara, era alguém que havia se vendido, e a venda não fora feita a peso de ouro apenas. Foi feita com promessas de ascensão, de contratos para aliados e de proteção para quem calava a boca e lavava os livros. A traição não era só um ato isolado, era uma prática institucionalizada. E o preço era agora minha família. Saí da reunião com Lúcio com a convicção que me queimava o peito. Para derrubar uma rede, eu teria de entrar na teia e tocar-lhe as fibras, uma por uma. Precisava de arquivos que não pudessem ser apagados, testemunhas que não se assustassem com ameaças e, sobretudo, uma estratégia para desarmar a máquina que quer apagar nomes. Quando voltei ao jipe, ao lado de Falcão, senti o passado apertar como algemas. Não se tratava apenas de expor a Veritas. Tratava-se de arrancar do seio da instituição aqueles que a vendiam. E no centro, havia um homem com o meu rosto no lugar errado. Uma anotação que podia muito bem transformar minha vida em um caso arquivado. A traição interna era mais cruel porque vinha acompanhada de familiaridade. O traidor sabia exatamente como tocar a ferida. E eu, que passara a vida a cuidar da segurança do Estado, agora entendia que deveria usar esse aprendizado contra o próprio Estado. Porque quando as estruturas falham, sobram apenas as pessoas que ainda têm coragem de dizer a verdade alto demais para ser ignorada. Fechei os olhos por um momento antes de retomar o caminho. Lucas, no banco de trás, dormia com a cabeça apoiada. E eu, pela primeira vez desde a explosão, senti o cheiro da determinação. A lista de prioridades se ordenava clara na minha mente. Provar, expor, proteger. E para cada passo adiante, havia um risco. Mas a traição tinha criado uma dívida que eu não deixaria sem cobrança. Quando as luzes do refúgio se apagavam, eu acendia mais 2 lanternas. Uma física, sobre a mesa de metal, e outra mental, feita de atenção absoluta. Havia aprendido que as grandes corrupções nunca se escondem em sombras isoladas. Elas habitam sistemas, entram por protocolos, sorriem em festas de confraternização e depois apertam um botão. A minha tarefa, naquele momento, não era só provar que Gustavo havia sido traído. Era mapear a aranha inteira, fio por fio, até chegar ao centro onde pulsava o nome Veritas e tudo que ela financiava. Não seria rápido, não seria limpo. Mas eu sabia reparar equipamentos, seguir rotas, decifrar sinais que o mundo comum chamava de ruído. E era isso que faria. Comecei pela coisa mais prática. Redes, não as sociais. As redes técnicas que controlavam o fluxo de informações, os logs de acesso, as rotas de pagamentos. Falcão havia montado um pequeno nó offline na casa do morro, com computadores janelados como olhos e um conjunto de drives que cheiravam a poeira e a segredo. Conectei o HD principal e deixei o programa correr. A tela desenhava linhas como veias, apontando para servidores e IPs que, à primeira vista, pareciam inocentes. Empresas de logística, contratos de terceirização, empresas de segurança com CNPJs limpos. Mas quando segui as transferências, tudo mudou. Pequenas remessas para contas de fachada, que depois sumiam em cadeias complexas de offshores. Havia uma arquitetura, pagamentos que saíam de contratos públicos, passavam por empresas laranjas com diretores fantasmas e voltavam em serviços prestados a gente que assinava ordens. Era elegante, para quem não precisava imaginar o preço humano. Enquanto isso, Lúcio me ajudava a montar o quebra-cabeça administrativo. Ele me mostrou como identificar anomalias, uma numeração inexplicável em notas fiscais, assinaturas digitais com horários incompatíveis e até mesmo documentos com metadados alterados. Eles não forjam o todo,
Ele disse baixinho numa noite. Apagam o rastro que compromete os grandes nomes e deixam migalhas para os pequenos. Eu aprendi a ler essas migalhas. Eram nelas que Gustavo havia deixado pistas. Uma das maiores revelações veio de algo que eu jamais imaginara: o uso de ONGs e projetos sociais como lavanderia de reputação, planos de inclusão digital e segurança comunitária serviam de fachada para repasses que eram tecnicamente legais. Procurar pelos contratos era fácil. Encontrar as correspondências bancárias entre contas dessas ONGs e as empresas da Veritas exigia paciência, triangulação e um pouco de audácia. Passei noites fazendo cruzamentos, trocando de chip, usando VPNs e rotinas que aprendi nos exercícios de infiltração. Cada linha que se conectava trazia um nó a mais na rede. Um nome de diretor, um CPF repetido, uma assinatura que aparecia em 2 documentos sob identidades diferentes. Paralelamente, eu precisava descobrir a face humana por trás dos papéis. Sistemas e recibos eram fundamentais, mas as corporações caem por quem as conhece por dentro. Falcão tinha 2 contatos que poderíamos acionar. Um operador bancário aposentado que sabia como alguns fluxos eram ocultados dentro de caixas e um motorista de confiança que transportava malotes entre prefeituras e empresas, e que por medo ou por lealdade, às vezes anotava placas e horários. Convenci-os a ajudar com pouca promessa e muita verdade. Mostrei a foto de Gustavo, expliquei que aquilo não era vingança pessoal e que, se a verdade não viesse a público, novas vidas poderiam sumir. As pessoas se movem por medo, mas também por compaixão. Alguns aceitaram sussurrado, outros fizeram questão de guardar tudo em papel. Havia outro terreno, a esfera digital que controlava identidades. Alba não era apenas um projeto de biometria, era uma máquina que, nas mãos erradas, poderia reescrever quem você era. Percebi que, se Veritas conseguisse integrar dados oficiais ao projeto, bastaria um comando para que uma identidade sumisse do radar administrativo. Aposentadorias canceladas, contas bloqueadas, até mesmo registros de nascimento alterados. Por isso, minha estratégia precisava ser dupla: atacar a infraestrutura financeira para congelar a fonte de poder deles e, ao mesmo tempo, proteger as identidades que poderiam ser apagadas. Para a proteção de identidades, usei o que tinha de mais confiável: papéis em papel, testemunhas e redundância. Criei cópias físicas de todo o material alojado nos HDs. Mandei entregar em envelopes lacrados para 2 padres de vilarejos diferentes, para uma conhecida jornalista investigativa que eu sabia ser ética e teimosa, e para o arquivo particular de Lúcio. Papel não some com um comando remoto. Era lento, porém seguro. A parte mais arriscada, porém, foi provocar a reação. Eu precisava que a rede mostre sua cara, que aqueles que puxavam cordas sentissem cheiro de fogo e cometessem erros. Para isso, montei pequenos vazamentos controlados. Usei um e-mail anônimo, algo que Gustavo me ensinou uma vez, e mandei uma planilha com valores falsificados para um jornalista local que já trabalhara com casos de corrupção. A intenção não era expor tudo. Era forçar a máquina a mover alguma peça. Quando o jornalista publicou uma nota discreta sobre contratos suspeitos da Veritas, senti a rede tremer. Foram pequenas manifestações, reuniões internas, ordens para limpar arquivos, telefonemas apressados, mas foi o suficiente. Quando o inimigo reage apressadamente, comete deslizes. E com o deslize veio o primeiro grande presente: um e-mail mal criptografado, enviado por engano por alguém com acesso ao setor de logística do quartel, que falava em readequar despesas para o trimestre, e mencionava, de passagem, o sobrenome de um membro do Conselho da Veritas. Peguei aquilo como quem encontra uma chave num labirinto. Lúcio e eu desfolhamos os contatos e descobrimos conexões com empresas de fachada que tinham como sócios pessoas ligadas a escritórios de consultoria próximos a Brasília. Havia um padrão. Cada um dos nomes listados nos documentos do HD tinha ao menos um braço que se ramificava para fora do país. Rede internacional. Ao longo de semanas, fui costurando alianças improváveis. Um lavador de carros que anotava placas de caminhões suspeitos, uma advogada de família que sabia manobrar liminares sem levantar suspeitas, um ex-diretor da Veritas que viveu sozinho num sítio e que guardava rancor. Cada um deu um fio para que eu puxasse. Não era heroísmo, era montagem cirúrgica.
Eu armava dispositivo para que o sistema reclamasse de si mesmo. Havia noites em que eu acordava no meio do sono e escrevia nomes num caderno, como quem recita orações para não esquecer. Gustavo aparecia nas notas, às vezes com um comentário. Não confie em fulano. Em outra letra, garranchos, recados em códigos. Às vezes, eu chorava. Outras, ria com uma calma tão estranha que até eu me assustava. Era uma espécie de autocontrole que vinha de anos na caserna. Não gastar energia com o que não salva o próximo movimento. Quando finalmente começamos a ver fissuras maiores, um assessor ligado à Veritas demitido, um contrato suspenso por auditoria externa, um promotor que abriu o procedimento, soube que a estratégia funcionava, mas também soube que nós havíamos passado do ponto de aviso. Eles começaram a mover peças mais pesadas, bloqueios judiciais, processos de reputação, boletins internos com subsequentes aos nossos nomes. A rede respondeu com força. Foi então que percebi o preço real da verdade. Ela não vem limpo. Ela vem suja, com perda, com risco calculado. Percebi que todos aqueles que me ajudaram se tornavam alvos potenciais. Não podia permitir que pagassem com suas vidas por terem confiado. Comecei a reorganizar as rotas de comunicação, a fragmentar os arquivos, a espalhar provas de forma que não pudessem ser destruídas de uma vez só. Repliquei os HDs, distribuí cópias em cofres, enviei pastas para redações que eu sabia ter guardas jurídicos. E foi numa dessas noites, quando a chuva batia no telhado do refúgio e o som parecia marcar o compasso da minha ansiedade, que o rádio de Falcão emitiu uma frequência conhecida. Delta 9, confirmação de encontro, 72 horas. O nome ecoou dentro de mim. Era hora de acelerar. A rede invisível estava reagindo, abrindo-se em tentáculos. Eu já não era somente uma parte da história, era a única pessoa que segurava a corda capaz de derrubá-la. Antes de sair para o encontro combinado, passei no quarto de Lucas. Ele acordou e sorriu sonolento, segurando um carrinho plástico. Segurei sua mão e disse simples: "Mamãe precisa ir resolver uma coisa, tá? Logo eu volto." Ele assentiu, sem medo, confiante na mulher que, apesar de tudo, era a sua fortaleza. Saí no escuro com a mochila pesada, com o HD e os pendrives em bolsos separados, com o rosto coberto por 3 camadas de calma fingida. No caminho, pensei que redes são feitas por gente, e que gente erra, e que eu, que jamais sonhara me tornar uma reveladora de segredos, teria de aprender a usar o erro alheio como arma e o silêncio como escudo. Porque naquele jogo, a verdade só vencia se fosse mais persistente que o medo que ela provocava. E assim segui, passo a passo, com a rede invisível crescendo ao meu redor, pronta ou não para ser arrancada desde a raiz. A noite que escolhi não era apenas escura, era cúmplice. Chovia fino, uma daquelas chuvas que parecem lavar a cidade e carregar junto as últimas certezas que você tinha. Saí do refúgio com o HD e os pendrives trancados no peito, 2 identidades costuradas na carteira e a sensação curiosa de que, pela primeira vez desde tudo aquilo, eu tinha um plano que não dependia só da sorte. Falcão dirige como se conhecesse todas as curvas do mundo. Mão firme, olhar que engole o horizonte. Lúcio vinha no banco ao lado com uma pasta de processos e cópias de recibos escondidas dentro de um envelope falso de contabilidade. O carro que parecia seguir-nos havia desaparecido há dias. Aquilo me deu uma calma momentânea perigosa, porque qualquer ausência podia ser armadilha. Levei Lucas comigo até um ponto seguro, uma casa de fazenda vazia que um contato nos cedia por algumas horas. E deixei-o com 2 pessoas de confiança que prometeram proteger e, se preciso, sumir com ele. Abraçar meu filho naquela madrugada foi como carregar uma munição que não tem volta. Dói, aquece e faz você pensar numa única coisa: sobreviver. O plano era simples no conceito e complexo na execução. Forçar os algozes a saírem da sombra para um lugar onde eu pudesse vê-los, gravá-los e, ao mesmo tempo, dar à imprensa e à justiça material irrefutável. Simples, repito, apenas no conceito. Na prática, cada movimento precisava de sincronia e de aceitar que havia risco de perda. Usei o pendrive prateado, o plano 2, como isca. Nele,
Uma versão adulterada de um arquivo que sugeria que eu tinha apenas uma parte de um dossiê, que, se completo, levaria ao topo. O falso indício criaria a impressão de que eu estava desesperada para vender aquilo a um comprador oculto, o que faria com que quem já acreditava que eu tinha algo tentasse capitalizar o medo. Envie uma mensagem cifrada ao jornalista que eu conhecia, com instruções cravadas. Publique aquela madrugada, mas com cautela. Publique assim que eu subir uma prova maior. Isso daria à opinião pública um fio a puxar, e a reação em cadeia tornaria impossível que apenas cortassem o fio principal sem expor muito. Marquei o encontro num galpão velho, à margem de uma estrada de cascalho, um lugar que lembrava a crueza de um filme noir. Paredes de metal corroídas, chão encharcado, cabos soltos que formavam sombras como mãos. Falcão instalou câmeras articuladas escondidas em caixas de ferramentas, em latas de óleo, na ponteira de um poste torto, tudo ligado a um gravador controlado por um módulo offline que nenhum scanner remoto conseguiria localizar. Lúcio, com o rosto fechado de contador que vira números virarem corações partidos, ficou responsável por manter as redes de segurança jurídicas prontas. 2 advogados amigos, em plantão, com liminares trabalhadas e prontas para serem acionadas se algo desse errado. A jornalista aceitou o risco. Ela ficaria em posição de publicar em tempo real se as provas que eu trouxesse fossem suficientes para despertar a opinião. E havia mais. O operador bancário e o motorista que nos ajudaram semanas antes fariam o trabalho de colocar os rastros falsos para que os culpados acreditassem que os arquivos que eu possuía eram os originais e, portanto, que eu estivesse em posição de barganhar. Era teatro, sim. Um teatro armado para desmascarar quem acreditava que poderia controlar o roteiro. Cheguei ao galpão antes do horário combinado, sentindo cada gota de chuva como uma contagem regressiva. Falcão me entregou um colete simples, não por proteção contra balas. Isso era outra linha que eu não podia garantir, mas porque precisava parecer frágil o suficiente para ser atraente ao predador. Deixei o HD real em um compartimento trancado no meu corpo e levei comigo o pendrive falsificado, embrulhado numa bolsa velha. Meu movimento estava pensado. Faria um telefonema público para o mesmo número que uma vez recebi de Gustavo nas missões, um número que eles achariam comprometido. Então deixaria rastros digitais mínimos, que uma olhada apressada interpretaria como vulnerabilidades. Assim que a notícia da minha suposta oferta vazasse para aqueles que queriam calar os arquivos, haveria um deslocamento de forças. O horário combinado veio com o ronco de motores que não pareciam coordenados. Primeiramente, um carro pequeno com vidros escuros. Depois, uma caminhonete pesada que se aproximou devagar demais para ser mera coincidência. Homens com gabardinas e rostos fechados saíram de trás dos veículos. Eles acharam o galpão adequado para o negócio de sombras porque sabiam que ali ninguém os acusaria com facilidade. Eles não sabiam que ali havia olhos. Entrei na arena com o meu pé no chão e a voz baixa. Havia 4 deles, marcando presença como oficiais em ocasião. Não eram miséria ambulante. Eram pessoas que tinham aprendido a modelar o mundo com papéis e ordens. O maior, de cara marcada, falou primeiro. Tem o arquivo? Eu mostrei a bolsa, abri e puxei o pendrive com calma, inspirando e lembrando de tudo que deixara pelo caminho. O pedido veio sem cerimônia. Mostra. Pluguei o pendrive duplicado num laptop antigo que eu levei. O mesmo modelo que Falcão usara anos antes para testes. Lento, previsível, perfeito para o truque. A tela abriu arquivos que pareciam inofensivos, e então eu toquei numa pasta ostensiva e deixei que o descobrimento parecesse casual. Enquanto eles olhavam as primeiras planilhas, as câmeras escondidas captavam cada expressão. O arquejo discreto de um, a mão que tremeu de outro ao ver um nome, a troca de olhares que denunciava cumplicidade. Havia uma calma calculada no ar, a mesma que se tem antes de uma tempestade elétrica. Um dos homens puxou do bolso um gravador e começou a fazer perguntas, tentando arrancar mais informações, passos que ele julgava me tornarem presa fácil. Respondi com o mínimo, dando-me ao papel da mulher desesperada que aceita negociar. Em algum ponto, quando percebi que a ansiedade deles crescia, liguei o gravador do meu lado. As câmeras faziam o resto. O que eu precisava não era apenas de confissões óbvias. Precisava de documentos, de homens que ligassem nomes a transferências, de vozes que narrassem procedimentos.
E eles, homens de poder jurídico e sombra, fizeram o trabalho para mim. Em meio a perguntas e ofertas, um dos participantes, pensando-se seguro, puxou seu telefone e ligou para um contato. É para ontem. Corta a linha do HD que ela tem, manda os caras resolverem e traz aquele envelope para mim, disse ele, voz firme, o sotaque de quem se sente acima da lei. Foi a frase que me permitiu expandir o golpe. A gente resolve pessoalmente, completou, descendo o tom. A câmera filmou tudo. O gravador captou o comando. Numa fração de segundo, o jogo mudou. Enquanto eles estavam empenhados em checar o que supostamente eu tinha, Lúcio, fora do campo de visão, acionou uma sequência. As cópias espalhadas foram enviadas a 3 destinos. Uma delas para a jornalista, outra para um cartório que garantia a integridade dos arquivos com selo notarial e a terceira para o advogado que tinha uma liminar pronta para a homologação. Ao mesmo tempo, o operador bancário e o motorista ativaram seus procedimentos de denúncia. Transferências e notas que ele tinha em mãos começaram a aparecer como evidência em pastas de auditoria. Eles acreditavam que estavam a negociar com um mito. Na verdade, estavam entregando a própria corda que os enforcaria. Foi aí que um movimento inesperado aconteceu. Um dos homens, percebendo que eu o havia filmado, sacou uma arma curta. O gesto deu início a um momento cáustico, como um filme cortado por uma faísca. Mas eu não entrei em pânico. Havia contado com possibilidade de violência. Falcão estava posicionado fora do galpão com 2 homens de confiança e um movimento tático pronto para intervir. Não tínhamos intenção de uma troca de tiros em campo aberto. Aquilo seria desastre. O objetivo era a prova, não o martírio. O que se seguiu foi rapidez. Um clarão, o som de pneus, homens surgindo, uma luz forte que cegou a cena por segundos. O homem caiu no chão. Não por bala, mas porque parecia ter perdido o equilíbrio ao tentar correr. Tropeçara em um cabo que eu e Falcão deixáramos estrategicamente no caminho. A arma caiu, o clique ecoou, e o resto foi ruído de confusão. No instante seguinte, Lúcio entrou em ação com frieza de quem lida com papéis e processos. Gravou o número do celular do homem que tentara disparar, guardou a transcrição da ligação que ordenava apagar o HD e contactou o advogado para lançar uma petição preventiva por tentativa de coação e espionagem. A jornalista, que assistira de outro ponto, começou a teclar a primeira linha da matéria. Encontro marcado desbaratado. Possíveis envolvidos em suposta rede são flagrados. Não era só texto. Era roteiro que impediria que os poderosos apagassem aquilo com um telefonema. Enquanto a confusão se instaurava, eu peguei o gravador que deixara carregar na minha bolsa. Nele, além do áudio que eu recolhera, havia um arquivo secreto. Uma sequência de voz de Gustavo. Uma mensagem que ele deixara na semana anterior num aparelho que não se podia rastrear. A voz dele, firme, dizia: "Se algo acontecer comigo, confie nela. Ela vai usar o que eu deixei. Proteja o Lucas." Tive vontade de chorar ali mesmo, mas as lágrimas teriam desarranjado minha máscara. Coloquei o áudio para tocar na caixa de som que travamos ali como parte do plano, alta o suficiente para que os presentes ouvissem. As reações foram implacáveis. Rostos perderam a cor, mãos cobriram bocas, olhares se acenderam em pânico. Ouvir a voz do meu marido naquele momento foi como ouvir uma sentença transformar-se em prova. Quando a polícia local finalmente apareceu, convocada por um telefonema anônimo que Lúcio programara antes de a operação começar, mais um passo de uma coreografia complexa. Os homens que estavam comigo tentaram explicar que eram empresários em reunião. Os registros das câmeras, os áudios, a transcrição das ligações e os recibos que ficaram espalhados sobre a mesa contradisseram cada palavra. Eles tentaram minimizar, alegando negócios fechados, discussões de compra, reunião privada. Mas a matéria estava no ar. O cartório tinha carimbado as cópias. O advogado entrou com medidas preventivas no juízo da comarca. E a jornalista começou a disparar links para redes e agências. O sistema que eles pensavam manipular havia ficado, de repente, com olhos demais sobre si. Não afirmo que tudo foi perfeito. Não foi. Alguém levou uma pancada na cabeça. Um susto que deixou sequelas por uma semana. Um contato nosso foi intimado,
e sofreu retaliação profissional. E por dias, senti o peso de ter empurrado pessoas para o fogo, mesmo que controlado. Mas as coisas que importavam estavam ali: nomes pronunciados, ordens gravadas, transferências rastreadas. O pendrive falso tinha sido a isca que fez os peixes maiores morderem, e os peixes maiores tinham revelado o mapa da rede. Na manhã seguinte, quando a chuva cessou e o galpão cheirou a barro e papel queimado, sentei no banco traseiro do jipe e abri meu caderno. Anotei nomes, anotei datas, reforcei a lista de pessoas que precisariam de proteção imediata. Entre elas, meu filho. Entre elas, Lúcio e Falcão. Liguei para o advogado e pedi que protocolasse todo o material no Ministério Público Federal, com cópias também enviadas a órgãos de imprensa nacional. Não foi um ato de fé cega na justiça. Foi um movimento estratégico para garantir que, se um caminho institucional viesse a falhar, o outro, o da opinião pública, já tivesse sementes plantadas. E no silêncio que sucedeu à tempestade, ouvi uma voz pequena no telefone. Mãe, a vovó ligou perguntando se eu já estava bem. Sorri sem alegria. Diz para ela que sim, respondi. Proteção não era só colete e esconderijo. Era rede humana. Era um par de mãos que soubessem como apagar rastros. Era uma cidade de pessoas pequenas que não aceitariam ficar caladas. A armadilha funcionou. Não porque desejei sangue, mas porque desejei verdade. Pusemos a rede invisível sob uma lâmpada forte e ela se contorceu. Agora, o que vinha a seguir seria uma batalha de processos, manchetes, recursos e retaliações, e eu já sabia que os próximos passos exigiriam calma, paciência e crueldade calculada. Mas também sabia que, pela primeira vez desde a explosão, havia mais gente olhando do que escondendo. E essa diferença neste mundo é tudo. Quando a matéria saiu, foi como se alguém tivesse aberto uma comporta. A água não parou mais de correr. A primeira notícia da jornalista que nos ajudou foi apenas o estopim, um texto curto, com o título seco. Documentos e áudios apontam suposta rede de corrupção ligada à Veritas Corp. E depois veio a enxurrada. O cartório carimbou as cópias, o advogado protocolou as provas no Ministério Público Federal, o link viralizou em poucas horas e os canais nacionais passaram a repetir, com vozes sérias e gráficos, os nomes que eu guardava na ponta da língua desde quando li o e-mail mal criptografado no posto de gasolina. Não houve sábado de descanso. Houve notas, entrevistas, pedidos de esclarecimento, ofícios, notas oficiais. O Ministério abriu procedimento investigatório. A Corregedoria da Polícia Federal instaurou sindicância e o Congresso fez o que faz bem. Chamou para uma CPI na calçada, com microfones e deputados com gravata que simulavam indignação. Parecia uma engrenagem pública, enorme e afiada, pronta para triturar aquilo que se apresentasse como mal feito. Mas também havia outra coisa. A imprensa, com sua voracidade, passou a catar, foto a foto, depoimento a depoimento. E a cada registro que eu via em manchete, sentia o peso de anos de silêncio cair em cima daqueles que eu havia acusado. E em mim mesma, como se eu tivesse puxado um cobertor e revelado algo que não deveria ser visto sem anestesia. No início me senti invulnerável. Tínhamos as cópias em cartório, tínhamos o áudio de Gustavo, tínhamos as gravações do galpão, tínhamos as remessas bancárias que o operador nos entregara com o tremor da culpa. Mas logo entendi que expor não é o mesmo que vencer. O primeiro ataque veio pela via tradicional: reputação. Os advogados dos citados protocolaram ações liminares, exigiram retirada de matérias, enviaram notificações extrajudiciais com linguagens que cheiravam a ameaça. Tentaram nos sufocar no jurídico antes que a investigação avançasse. Em paralelo, começaram as retaliações silenciosas, contas bloqueadas para parceiros nossos, tentativas de intimidação por telefone durante a madrugada, um carro que rondou o lugar onde Lucas ficava com as pessoas que eu confiara para cuidar dele. Fui obrigada a aprender de novo uma lição da vida subterrânea. Coragem pública exige rede privada de proteção. E essa rede custava favores, dinheiro e noites em claro. O Ministério Público designou uma força-tarefa. Ouvi promotores com vozes cansadas, técnicos que falavam de convicções e prazos,
Peritos que prometeram examinar cada HD e cada planilha. Havia entre eles a familiaridade com a burocracia que eu já conhecerá dos meus tempos de quartel. O processo tem seu próprio ritmo, e esse ritmo não perdoa desesperos. Houveram buscas e apreensões oficiais em endereços ligados a veritas e a executivos apontados nos documentos. Em 2 ações distintas, apreenderam laptops com metadados que confirmavam parte das transferências. Em outra, a Receita entrou em cena e congelou contas de empresas laranja. Aos poucos, pessoas que até então sorriam em eventos passaram a depender de advogados para responder perguntas em depoimento. Alguns renunciaram a cargos, outros pediram licença temporária. A Veritas divulgou uma nota corporativa robusta sobre compromisso com a ética, contratou consultorias de crise, mas nada disso apagou as linhas impressas, as fotos das notas e os extratos que já circulavam. Era uma queda que vinha cerceada por manobras, mas era queda, ainda assim. A parte mais cruel e imprevisível veio das pessoas. Testemunhas que se lembraram de detalhes esquecidos quando viram suas contas congeladas. Motoristas que, pressionados, começaram a entregar recibos. Operadores bancários que, consultados pela promotoria, passaram a apontar transferências que antes juravam não existir. Alguns recusaram-se a falar, por medo. Outros decidiram negociar imunidade para depor. A cada depoimento que chegava ao processo, um novo fio se desfiava na roupa dos poderosos. E foi nesse corte por corte que o regime que eu chamava, em silêncio, de teia, foi perdendo resposta. As provas não eram perfeitas nem imediatas, mas tinham persistência. A insistência do papel, a persistência do áudio onde a voz de Gustavo pedia que eu fosse forte. No meio disso tudo, eu vivia como alguém que tocava ferro em brasa. Precisava tomar cuidado para não queimar as mãos, mas não podia soltar o cabo. Os reflexos políticos também aconteceram. Políticos que tinham interesses difusos com as empresas citadas começaram a se distanciar publicamente. Solicitações de audiência foram feitas no gabinete do ministro responsável pela segurança. Senadores pediram informações e, em alguns casos, a Comissão de Constituição e Justiça debateu a extensão do uso de dados biométricos no projeto ALBA. Puxaram o fio do ALBA e acharam mais do que um nós. Achavam ramos que iam do controle de contratos até a possibilidade real de apagar registros. A discussão pública mudou do ataque a um ou outro para algo mais perigoso para os citados. Começou-se a falar em regulação, auditoria independente e transparência. A pressão externa foi um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma nova tempestade, porque a teia reagia com suas garras mais duras. No campo pessoal, a vida virou processo. Recebi ligações do Centro de Proteção a Testemunhas. Ofereciam abrigo, deslocamento, monitoramento. A decisão de aceitar proteção foi das mais difíceis. Significava perder o resto de normalidade que me restava. Significava arrancar Lucas de sua escola, de seus amigos. Significava virar outra pessoa. Aceitei a proteção por uma noite, depois por outra, e finalmente por meses. Mudamos de cidade, trocamos de escola, trocamos de nome no cartório provisório. Construí uma nova rotina que era, ao mesmo tempo, prisão e salvação. Aulas de pintura para preencher horas, caminhadas antes do amanhecer para manter o corpo acordado, chamadas discretas com Lúcio para alinhar depoimentos, mensagens rápidas com a jornalista para checar repercussão. Enquanto tudo isto acontecia, a sensação mais profunda era a de que eu havia trocado minha vida por uma causa maior do que nós três. Não por glória, não por justiça abstrata, mas porque a escolha era entre aceitar o apagamento do que éramos e lutar para que outras famílias não fossem apagadas da mesma forma. O processo foi longo, desgastante, cheio de idas e vindas. Em audiência, veteranos que eu conhecera por foto de mérito falaram o que podiam e o que não podiam. Alguns preferiram se calar, outros foram surpreendentes em sua honestidade, e suas confissões ajudaram a ligar nomes a notas. Houve também o inevitável espetáculo midiático, defesa tentando desqualificar provas técnicas, a velha estratégia de transformar o denunciante em acusada. Questionaram minha lisura, meu acesso aos dados, minha suposta venda de informações. A defesa tentou os mais variados artifícios legais. Mas diante do material que começava a se consolidar, movimentações bancárias internacionais,
Gravações que não poderiam ser simplesmente justificadas como montagem, testemunhas que falavam sem retornar atrás. A narrativa dos acusados perdeu força. Alguns executivos foram indiciados por peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Nomes de funcionários públicos chegaram a processos administrativos e afastamentos preventivos. Ainda assim, a queda não foi total nem limpa. Houveram acordos, delações premiadas que pareceram por vezes arranjos quase comerciais. Eu falo, mas você me dá prazo, me protege, me garante pena reduzida. Essas delações trouxeram verdades e muitas omissões calculadas. Aprendi que o sistema criminaliza o pobre e negocia com o elo mais alto. Aprendi a ver os limites práticos da justiça quando enfrenta poderosos. Mas os efeitos práticos foram visíveis. Contratos anulados, políticas internas revistas, uma investigação clara sobre o Projeto Alba. A Veritas sofreu um terremoto de credibilidade. O nome que antes abria portas passou a fechar janelas. Houve demissões, alguns suicídios inúteis e um vazio de poder que, aos poucos, outros tentavam preencher. E no meio dessa queda pública, havia meu silêncio particular. Eu recebia mensagens, algumas de agradecimento, outras de raiva, familiares que julgavam ter sido expostos injustamente, amigos que viraram pedra no caminho, mães que me escreviam contando histórias de filhos que tinham desaparecido em pastas digitais e que queriam saber como recorrer. O que me pesava era menos a exposição pública dos corruptos e mais a responsabilidade de ter desencadeado uma cadeia que agora afetava vidas reais. Eu, que por anos fui parte de uma ordem que prometia proteger, sabia que revelar fazia vítimas e salvava outros. Um saldo impossível de calcular com exatidão. E havia sempre a dúvida cruel sobre Gustavo. Passaram-se meses sem notícias concretas. Em alguns cantos da investigação apareciam menções de sinais de vida. Rastros de comunicação truncada, checagens de GPS com registros que pareciam ser dele. E depois, nada. Às vezes, nas horas mais vazias, eu apegava-me ao som da sua voz no áudio que tocava apenas para mim e não para o mundo. Outras vezes, avaliei a possibilidade de que ele estivesse vivo, trabalhando nas sombras, orquestrando parte da queda sem aparecer. Outras vezes, me permiti pensar que o silêncio dele era definitivo e que eu carregava a obrigação de terminar o que ele começou. A incerteza era um peso que moldava cada movimento, e eu aprendi a conviver com ela como companheira de missão. No final da queda, quando a poeira assentou um pouco e as manchetes mudaram de tom, de acusação para investigação em andamento, eu me vi num quarto de hotel olhando o mundo pela janela. Pessoas passavam, carros fluíam, e tudo seguia um curso que me parecia ao mesmo tempo familiar e estrangeiro. Tínhamos vencido batalhas, perdido outras, e o que restou foi a certeza de que nada voltaria a ser igual. A queda dera frutos. Voltaram a ser levantadas discussões que antes eram varridas para debaixo do tapete. Órgãos de controle ganharam visibilidade e gente honesta foi alçada a postos de vigilância. Mas também abriu um vazio que exigia vigilância diária, porque quem cai pode sempre ser substituído por outro que aceita as mesmas regras do jogo. Quando, muitas semanas depois, recebi uma carta simples sem remetente. Apenas um postal com a frase curta, igual àquela que eu já vira antes em códigos. A tempestade passou. Cuida do menino. Chorei pela primeira vez sem tentar fingir força. Não sabia se era de Gustavo, de alguém que ainda me protegia, ou de alguém que, de alguma forma, queria me lembrar que havia humanidade entre as ruínas. Tapei a carta entre minhas roupas rasgadas e fui buscar Lucas na escola, com a sensação de que, por enquanto, tínhamos ganhado tempo. A queda fora profunda e moralmente complexa. Não houve vitória sem perda. Aprendi que derrubar uma teia exige não só coragem, mas paciência para andar entre detritos, para recolher quem se machucou e para, sobretudo, manter-se viva para contar o que aconteceu. E eu estava viva. Isso, naquela altura, já era o bastante para começar a reconstruir. Havia algo de estranho no silêncio que veio depois. Não era o mesmo silêncio que me acompanhara nas fugas, aquele pesado, cheio de respiração presa,
E medo de passos. Este novo silêncio era outro. Um que se sentava ao meu lado na varanda, observava o céu e parecia me perguntar: e agora? O que você faz com o resto? Eu já não vestia farda, já não atendia por patente e já não precisava fingir que dormia de sapato. Mas o corpo ainda reagia como quem espera um chamado. Um ruído no rádio, uma sirene. É curioso como o corpo demora mais a acreditar na paz do que na guerra. A casa que aluguei ficava na serra, longe das cidades onde o nome Veritas ainda fazia eco. Era simples, de paredes brancas e chão frio, mas tinha uma janela enorme de onde se via o vale, e ao fundo, uma linha de rio que brilhava quando o sol caía. Lucas dormia num quarto pequeno com mapas nas paredes e aviões de papel pendurados. Eu ainda acordava cedo, às vezes antes do nascer do sol, para caminhar. Carregava um caderno e um café fraco numa garrafa de alumínio, como se fosse uma continuação dos velhos hábitos da caserna. O caderno agora servia para outra coisa. Não mais códigos nem relatórios, mas lembranças. Nomes de pessoas que me ajudaram e que, por precaução, eu não podia procurar. Lições que o tempo me arrancara. Ideias sobre o que poderia vir depois. Nos primeiros meses, as mensagens diminuíram. O jornalista seguiu sua carreira. A promotoria seguiu o curso burocrático. As manchetes novas substituíram as antigas. O país é rápido em esquecer. A Veritas ainda existia, mas despedaçada, em processo de reestruturação sob outro nome. Alguns dos culpados mais graúdos haviam sido condenados, outros recorreram, e alguns, por arranjos políticos, escaparam. Era a natureza do sistema: punição parcial, justiça imperfeita. Mas o essencial havia sido feito. O projeto Alba fora desativado oficialmente, e os dados biométricos sob suspeita foram transferidos para controle estatal supervisionado por um conselho civil. Essa vitória, pequena para o mundo, era imensa para mim. Significava que ninguém apagaria a história de mais ninguém sem que houvesse ruído, sem que alguém notasse. Mesmo assim, a reconstrução foi um processo lento. Eu ainda não conseguia confiar em ninguém por completo. O reflexo de olhar para trás ao caminhar, o hábito de desconfiar de carros estacionados tempo demais, o impulso de medir a distância até a próxima saída, tudo isso permanecia em mim como cicatriz. A rotina que criei era quase um ritual de reaprendizagem. Levava Lucas à escola rural, comprava pão na padaria pequena, cumprimentava o dono da loja de ferramentas e fingia uma normalidade que, aos poucos, começou a deixar de ser fingimento. À noite, lia com Lucas antes de dormir. Ele gostava de histórias de aviação, de heróis que voltavam para casa. Um dia, quando me perguntou se o pai dele também voltaria, eu respirei fundo e disse a verdade que eu conseguia. Talvez de outro jeito. Ele não perguntou mais. Crianças têm uma sabedoria que os adultos gastam a vida tentando recuperar. Com o tempo, voltei a trabalhar, mas não da forma antiga. Fui convidada por uma ONG de apoio a veteranos e servidores afastados, uma dessas instituições que raramente aparecem no noticiário, mas que seguram pessoas nas bordas do abismo. Comecei ajudando com treinamento físico, depois com orientação psicológica para mulheres que haviam passado por missões e traumas. Não havia glamour nem prestígio, mas havia propósito, e era isso que me mantinha inteira. Ensinar aquelas mulheres a se defender, a respirar antes de agir, a reconhecer os sinais do medo no corpo, era, de certo modo, continuar lutando, mas agora sem armas. Aos poucos, meu nome voltou a circular, mas em outros contextos. Alguns me viam como símbolo, outros como sobrevivente. Recebi convites para palestras, entrevistas, programas de TV, todos querendo ouvir a história da mulher que enfrentou a Veritas. Recusei a maioria. As pessoas amam histórias de coragem, mas não sabem o quanto custa ser corajosa. Preferi guardar o que era meu, o silêncio e as cicatrizes. Aceitei apenas um convite, um seminário pequeno sobre ética e segurança de dados, numa universidade. Lá, diante de jovens que mal sabiam o que era viver sob ameaça, contei o essencial, que a verdade nunca vem de uma vez, que ela se infiltra aos poucos, que a coragem verdadeira é manter-se de pé, quando ninguém mais acredita que vale a pena. Quando terminei, uma menina de uns 20 anos levantou a mão e perguntou:
Você se arrepende de ter exposto tudo? Fiquei em silêncio por longos segundos antes de responder. Não, mas me arrependo de ter demorado tanto para entender que não se vence o medo sozinha. Houve também os dias em que o passado tentou voltar. Recebi um envelope sem remetente com recortes de jornais sobre a queda da Veritas e uma foto antiga minha, de uniforme, no canto de uma base militar. Dentro, um bilhete. Eles ainda observam. Nenhuma assinatura. Por precaução, mudei de número. Avisei a ONG e pedi vigilância. Falcão me ligou naquela mesma semana. Ele nunca ligava sem motivo. Talvez seja só ruído, disse. Ou talvez um lembrete de que a paz precisa ser defendida todos os dias. Ele ainda trabalhava em silêncio, em missões que eu preferia não saber, mas sua voz me lembrava que não estávamos totalmente sozinhos. Com o tempo, percebi que reconstruir não era apagar o que aconteceu, mas aprender a viver com as rachaduras expostas. Em algumas tardes, eu e Lucas íamos até a beira do rio, jogávamos pedras na água e fingíamos que cada pedra era uma lembrança pesada indo embora. Ele ria, e eu fingia que acreditava na leveza daquele gesto. À noite, eu escrevia para mim mesma. Não relatórios, não planos, mas reflexões. Descobri que escrever era a única forma de me reconciliar com o que fui e com o que me tornei. Nas páginas, Gustavo ainda estava vivo, nos códigos que ele deixou, nas lições que me ensinou, na coragem que me emprestou. Às vezes eu sonhava com ele, sentado em um banco de praça, lendo jornal, com o mesmo olhar que me fez dizer sim no altar. Eu acordava sem dor, apenas com saudade. Alguns meses depois, recebi uma mensagem encriptada, vinda de um canal antigo que eu jurava desativado. O remetente usava um nome falso, mas a estrutura do código era inconfundível. Era o mesmo estilo que Gustavo usava. 3 camadas de criptografia, um padrão de letras alternadas que formavam uma frase escondida. Passei horas decodificando, as mãos trêmulas, o coração acelerado. Quando consegui, o texto apareceu na tela. Arquivo Orion 2 seguro. Não procure, apenas viva. Eu não sabia se era ele, se era alguém que continuava o que ele começou, ou se era apenas um eco, uma armadilha, um gesto de cuidado. Mas chorei mesmo assim. Era a primeira vez que chorava por alívio desde o dia em que ouvi a explosão. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, saí para a varanda e fiquei olhando o céu. A lua era um fio branco cortando o escuro. Pensei em todas as pessoas que passaram por mim. Falcão, Lúcio, a jornalista, Helena, os homens que tentaram me calar, as mulheres que me ensinaram a resistir. Pensei no país, imenso e cansado, que continuava girando entre quedas e renascimentos. Pensei em mim e percebi que pela primeira vez não sentia culpa por estar viva. No dia seguinte, fui até a cidade e deixei uma carta no correio, endereçada a um destinatário que talvez nunca existisse. Dentro, escrevi apenas uma linha. Cumpri o que prometi. Depois comprei flores simples, margaridas brancas, e as levei até o memorial militar da cidade. Não deixei nome, nem placa, nem saudade escrita. Apenas as flores. À tarde, enquanto caminhava de volta para casa, o vento trouxe o cheiro de chuva. Lucas correu na frente, rindo, com os braços abertos, como se quisesse abraçar o mundo. E eu o deixei correr, livre, porque era isso que tudo tinha sido. Uma longa luta para que ele pudesse correr sem medo. Mais tarde, escrevi no meu caderno: não sou mais soldado, não sou fugitiva, sou testemunha, e isso basta. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei o silêncio entrar de novo. Agora não como ameaça, mas como descanso, porque a guerra finalmente tinha acabado. E, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditava que o país, aquele mesmo país que quase me engoliu, ainda podia ser salvo. Um pequeno gesto de coragem por vez. No fim, percebi que reconstruir não é voltar ao que era, é aceitar que nada volta. E mesmo assim, plantar flores no lugar onde o chão foi queimado. Foi isso que fiz. É isso que continuo fazendo, todos os dias desde então.